Queria só dizer que o filme vai estrear para a semana, já, nos cinemas. Amanhã passa, se vocês, pessoas que não conseguiram bilhetes, a sessão está esgotada, amanhã passa no Estoril, no Casino, às 19 horas. Bom, obrigado, antes de mais, a todos por terem vindo aqui ao Monumental ver a estreia do filme. Apesar do filme já ter sido visto depois de Veneza, o filme já foi apresentado em mais 6 ou 7 festivais fora de Portugal, mas efetivamente isto é, para mim, verdadeiramente é a estreia e é o dia mais importante de todos, porque o filme foi filmado em Lisboa. Eu e os intervenientes do filme somos todas pessoas de Lisboa, portanto há uma relação de afeto com a cidade que eu também acho que está presente no filme. Então queria pedir à equipa que viesse ao palco, aos atores, se faz favor, para receberem palmas, porque eu estou um bocado cansado de estar sempre aqui desamparado nos outros países. Agora se está aqui toda a gente. Maria João. Depois o João volta cá à saída do filme, trocamos algumas palavras. Mas eu queria só dizer mais uma coisa, que agora que estão aqui todos, portanto, isto foi um primeiro filme, e é um filme onde uma certa angústia adolescente foi filmada, e também há a angústia do realizador a fazer o seu primeiro filme. Não sei se se sente ou não no filme, não sei se é bom ou mau, mas deve estar visível. E só foi possível fazer o filme, obviamente, porque todos vocês tiveram imensa paciência e fé no filme, não uma fé cristã, mas uma fé no cinema. Por isso, obrigado. Não vou apresentar a equipa inteira porque são muitos, mas queria então apresentar os atores e espero que os restantes não fiquem chateados. Portanto, começo pelo David, que está um bocado envergonhado, mas que é o protagonista do filme. No fundo é a principal razão para este filme ser como é. Continuando, o Raul, a Alice, que tiveram presentes sempre, a Maria, desculpa, que tiveram presente em muitos momentos do filme, a Cheyenne também, o Rodrigo Perdigão, Paulo, a Maria João Pinho, e para terminar, a Emma, que é a estrela do filme. Emma, queres dizer alguma coisa? E pronto, obrigado e até já. Até já. Fazer um filme é sempre difícil e acho que a forma como os filmes são feitos, eu acho que já é um milagre fazer um filme que não seja mau, não é? Porque é difícil. Estão aqui alguns amigos que já tentaram, sabem como é difícil. Mas, bom, o filme não é radicalmente diferente das minhas curtas. Eu achei que queria continuar a filmar esta relação entre os adolescentes e a cidade de Lisboa. E, de alguma forma, quando o filme começou a ser pensado, foi mais ou menos nos anos em que se começou a falar mais a sério da crise. E eu tinha uma ambição qualquer de tentar que Portugal de hoje e esta crise toda estivesse muito visível e muito presente no filme, e de alguma forma, conforme fui conhecendo
David, e o Rodrigo, e a Cheyenne, e a Maria João, e os restantes, comecei a achar que era muito mais interessante fazer um filme que olhasse principalmente para a relação de intimidade que acontece entre eles e esta ambição, se calhar um bocado desmesurada, de tentar ver um país inteiro praticamente sem sair de 4 paredes. Porque eu acho que a coisa mais violenta que se está a passar hoje em dia é precisamente como estas mudanças radicais que estamos a viver praticamente todos interferem até na forma como uma mãe e um filho conversam depois de almoçarem, ou como um rapaz beija uma rapariga, e até que ponto nestes gestos de intimidade se pode ver uma coisa mais ampla. Um país. Eventualmente. Mas o meu interesse não era filmar o país. Ou seja, estou muito mais interessado neles do que numa ideia qualquer de país. Não é? E a Lisboa deste filme? Que é uma Lisboa também, que eu acho que o bairro dos Olivais também é uma espécie de país por cumprir, não é? Porque foi um bairro que nos anos 60 e 70, quando foi erguido e habitado, havia esta ideia de juntar gente de muitas partes do país e de muitas classes sociais, e hoje é um bairro muito envelhecido. Mas o desejo de filmar nos Olivais um prédio de militares, que este prédio onde filmamos é um prédio onde vivem militares reformados, alguns que estiveram no ultramar, tem também a ver com uma razão afetiva, porque eu também cresci num prédio semelhante, mas noutro bairro, mas com as mesmas características. Mas de alguma forma acho que filmar a cidade é principalmente filmar a cidade que os miúdos conhecem, que os miúdos propõem no filme, que é uma cidade de alguma forma ficcional, não é? Mas que tem a ver com os esconderijos e com os lugares que eu acho que faz parte também da adolescência, esta coisa de se encontrar pequenos esconderijos na cidade. Os lugares underground. Sim, perceber como é que mesmo a intimidade se pode manifestar em espaços públicos, porque eu também acho que é uma subversão adolescente transformar a cidade para questões lúdicas e efetivas. Alguém tem alguma pergunta ao João? Acho que ninguém tem coragem de fazer perguntas. Braço corajoso. Os anéis são diferentes. Olá, boa noite. Não é preciso assim muita coragem, não é? É preciso coragem para o ator que foi ali seguido durante tanto tempo e às vezes em cenas tão difíceis. Mas a minha pergunta era um bocadinho, eu senti que havia ficaram muitas pontas soltas, que se iniciaram muitas relações e conversas que ficaram interrompidas entre a personagem e a Paulinha, não é? Que é uma das relações que é mais explorada, é a cena dos carros de choque, entre os dois amigos, essa disputa entre os dois amigos, e depois aquela cena em que eles estão os dois juntos na cama. Essa foi aquela que foi mais explorada, mas já depois a questão com a mãe, com o pai da Emma, que nós também conhecemos das curtas. Em todo o caso eu senti que ficava sempre interrompido e queria saber se foi uma opção porque tu achas que, bom, ou seguia uma única história e explorava essa história, ou então tentava mostrar como ele está dividido e é assim um bocadinho a situação em que ele se encontra, não é? A coisa não acabou em sentido nenhum, não se decidiu em sentido nenhum. Se isso foi uma escolha por aí, ou porque tu achaste também que era difícil encontrar uma conclusão para esses caminhos? Não, nem por uma razão nem por outra. Ou seja, a minha ideia de filmar a adolescência passa por um cruzamento de duas coisas. Por um lado, obviamente, algumas memórias minhas que se materializam aqui, mas principalmente por filmar também as histórias dos três miúdos que já não posso dizer miúdos, adolescentes. Mas a questão de filmar a adolescência para mim passa não tanto por, ou seja, aproximar-me de questões factuais que são reproduzidas numa espécie de relação mimética com a realidade, mas principalmente aproximar-me desta sensação da adolescência, ou seja, como é que é possível, e foi uma coisa que me questionei muitas vezes enquanto filmava e montava o filme, se é possível fazer um filme que se aproxime da adolescência de uma forma puramente sensorial. Depois eu também acho que
um filme em particular com um miúdo que tem tanta tendência, e nunca sei muito bem se estou a falar do David enquanto personagem ou não, mas vou deixar essa questão de lado porque é muito cedo para perceber, mas filmar um miúdo que resiste tanto à câmara e que se protege tanto e que se esconde tanto, e acho que isto é uma das características da adolescência, são também estes segredos e estas histórias que não se concluem e que ficam por contar, não é? E até que ponto o filme podia propor uma estrutura que resistisse a esta lógica mais de causalidade. Ao mesmo tempo, o grande antagonista deste filme, por um lado, é o tempo, porque o filme, na primeira cena, fica claro que há uma espera e há uma espécie de grande sombra, que é a morte do avô, que nós entendemos mais ou menos desde o começo, que provavelmente vai acontecer. E, portanto, o filme propõe muito esta relação de espera, ou seja, o miúdo que está uma semana a deambular pela cidade sem saber muito bem para onde ir, e nesse sentido isto não é uma personagem literária clássica que tem um objetivo bem definido e que vai atrás dele. Portanto, o filme parte também muito desta ideia de tentar filmar um miúdo que não tem por onde ir enquanto espera por esta pequena tragédia familiar. Portanto, o filme resulta nesta forma que vocês viram. Mais braços no ar. Agora esta luz. Olá, boa noite, obrigado. Eu quando ouvia falar no início do filme, fiquei com a ideia, talvez, que se ia assistir a uma espécie de carta de amor à cidade de Lisboa, de alguma forma. E francamente, a ideia com que eu fico no fim é mais do não lugar. Ou seja, parece-me a mim que se calhar a força que existe na representação da cidade é que estes putos podiam viver em qualquer sítio. E gostava de saber qual é que era a vossa opinião sobre isto. Quer dizer, como é que... sou eu que vi mal, ou vi de uma forma diferente, ou se realmente esta cidade é uma espécie de fundo para uma história que tem quase um valor universal. Bom, eu acho que seria pretencioso partir do princípio que a história atinge uma universalidade qualquer. É verdade que as grandes obras de arte, filmes e por aí adiante conseguem chegar lá, mas não têm uma capacidade para ajuizar o meu filme nesse ponto. Mas em relação à relação do filme com a cidade de Lisboa, ou seja, eu acho que o mais interessante é precisamente isso que eu estava a dizer há pouco, que é como é que se filma uma cidade que pode não ser a cidade que nós conhecemos, mas é a cidade que os miúdos conhecem, são os recantos que eles propõem, e há muitos lugares que são pouco identificáveis. Ou seja, em curta-metragem anterior, que foi a última que fiz antes do Montanha, que se chama Rafa, a ideia foi precisamente o contrário, que é filmar um miúdo, está aqui o Rodrigo, filmar um miúdo que vem da margem sul a Lisboa, provavelmente pela primeira vez, filmar um pouco este movimento periférico, e filmar exatamente lugares muito reconhecíveis da cidade, mas seguindo o ponto de vista de um estrangeiro, que é um miúdo da margem sul, não é? Que é um estrangeiro, nestas relações pendulares entre Lisboa e a periferia. E aqui foi precisamente o contrário, é filmar uma cidade que não é a cidade emblemática, não há nenhum lugar particularmente reconhecível neste filme de Lisboa, apesar de quem mora nos Olivais reconhece alguns sítios. Mas há uma coisa também, eu gosto muito dos filmes do Antonioni, não é? E é possível que esta influência esteja muito presente, mas que é, eu tento sempre perceber, e acho que isso também pode ser uma função do cinema, como é que se consegue descodificar a aparência das coisas, mesmo da forma como uma cidade é construída. Eu, quando filmei o Arena, tentei precisamente perceber como é que um bairro social, como é que há uma premissa ideológica que faz com que um bairro seja construído e a sua vivência seja feita nas suas traseiras, como é que há uma premissa ideológica por trás da forma como este bairro é construído. E aqui, filmando nos Olivais, há uma história também relativamente secreta sobre um bairro que envelheceu e a meia dúzia de miúdos que hoje ficaram por lá. Portanto, não é uma construção artística minha, é uma verdade. Nós vamos hoje aos Olivais e vemos um miúdo aqui, outro ali. Isto, de alguma forma, se calhar remete-me um pouco
para esses filmes do Antonioni que começaram a tentar perceber como é que a relação da arquitetura com as pessoas, especialmente durante o modernismo, revelavam outras coisas, não é? Agora, quanto à universalidade do filme, essa eventual amplitude que ele possa ter, não sei, mas eu acho que há filmes filmados em Manhattan que são completamente universais, mesmo vindos de um lugar muito reconhecível, e há filmes que filmam não lugares e que são igualmente universais. Ainda só em relação à adolescência, essa adolescência 2, esta que quiseste filmar, não tem nada a ver com a tua, que se calhar não está assim tão longe. Estou-te a chamar jovem. Não, eu senti uma coisa a filmar este filme que é que eu não estou tão longe nem tão perto das pessoas que filmei. Ainda não tenho idade para ser pai deles, mas já também não tenho idade para andar de skate convosco na rua, por muito que às vezes me apetecesse. Não é? Portanto, não estou nem muito perto, nem muito longe. Esquece-me de perguntar. Não, é assim, olhando para trás, se pode ser, essa pudesse ser também a tua adolescência, ou já é outra coisa? É isto que eu estava a dizer, ou seja, não de uma forma factual, não há histórias que eu tenho, que eu recorde, que reproduza tal e qual como aconteceram no filme, mas principalmente a ideia também de filmar memórias passa por tentar entender as sensações que perduram de qualquer coisa que já aconteceu. E esta sensação meio angustiada e solitária que eu reconheço não só no David, mas também no Rodrigo e na Cheyenne, e mesmo na Maria João, no filme, são memórias com as quais eu me identifico e por isso é que me sinto à vontade a filmá-las. De alguma forma, isso é uma coisa sobre a qual eu falei muito com o meu pai, que é o montador do filme, portanto não há um pai visível, não há um pai, aparentemente não tem pai no filme, e de repente há a presença do meu pai na montagem. E foi interessante também perceber que às vezes ele dizia que estava a ser o filme era muito duro, muito violento para com o David, e eu dizia, bom, mas eu recordo desta sensação solitária. Ele dizia, bom, então eu não devo ter visto algumas coisas que tu viveste. Então há também esta ideia de pensar se as memórias são uma construção que está permanentemente a ser refeita, e também perceber que tudo que parecem ser questões técnicas ou artísticas ou estéticas de um filme, quando decidir um corte, depois muitas vezes tem a ver com questões da vida, e depois quando se monta um filme com um pai, isto fica claro. Mais pessoal. Não estamos só a discutir arte. Aliás, nós nunca falamos sobre arte. Outra coisa mais orgânica. Mais perguntas? Olá. Passa pelo filme todo a sensação de um olhar que não julga, que testemunha uma realidade que não é ficção. Eu gostava que falasses um pouco disso, daquilo que tu sentiste. Parece-me que já tens falado de que acompanhaste estes jovens durante... E foi esse testemunhar daquilo que é a adolescência e jovens que não são atores profissionais. É tão forte isto. Bom, eu acho que já ter a sorte de poder fazer um filme, ainda para mais nas circunstâncias em que o filme é feito, em que o país está, hoje não é de lamentações, podemos falar isso, mas ter esta sorte de poder fazer um filme e de poder ter à minha frente pessoas com uma generosidade incrível, que confiam quase cegamente em mim, para me deixá-las filmar, não é? Sabendo que uma câmara de filmar pode ser uma arma tão perigosa e perversa como uma pistola. Passa muito por entender a natureza das pessoas que estão a filmar e tentar o trabalho do cinema. Eu acho que é descodificar isso e transformar em matéria de cinema. No final, sobram os filmes, né? No fim,
ao fim disto tudo. Portanto, os filmes de que eu gosto são filmes que mostram mais do que dizem. E há aqui uma diferença quase filosófica fundamental, não é? Ou seja, os filmes que partem para a rolagem com um programa e que conhecem ou partem assumem que conhecem a realidade do mundo tão bem que o filme só vai ilustrar uma tese qualquer anterior. E eu parti para esta rolagem sem saber muito, e por isso é que a rolagem também foi bastante caótica e muito dura em alguns momentos, para mim e para toda a gente. Não é? Mas a dificuldade eu acho que é filmar sem ter um olhar moralizante, dogmático e que julga as pessoas que estão a filmar. Ou seja, portanto, o filme propõe também uma espécie de distância, particularmente com o David, que mais uma vez, insisto nesta questão das questões artísticas, não são só artísticas. Esta distância é também uma questão da adolescência e da relação entre um pai e um filho, ou entre uma mãe e um filho, na adolescência, que é as portas que se fecham e os segredos que se levam nos bolsos e as frases que são ditas e que significam outra coisa qualquer, não é? Como quando no início do filme a Maria João pergunta ao David onde é que andaste ontem à noite, e ele diz por aí. Ou seja, esta frase amplifica imenso o mundo do David, e eu podia ter mostrado muito mais. Eu acho muito mais interessante o filme viver também destes segredos, porque eu acho que o meu lugar enquanto realizador não é saber mais do que aquilo que eles próprios estão a viver. E acho que isso provavelmente transforma o filme numa coisa que mantém sempre uma relação de distância, que também é um risco, porque o filme podia viver só de grandes planos e ter uns violinos nos momentos mais tristes e puxar à lágrima. Ou seja, há manuais de realização que ensinam a provocar emoções. Gostava que as emoções viessem do que está a ser visto, das pessoas e dos espaços, mais do que um trabalho manipulativo ou uma tese que eu tenho sobre o mundo. Né? E por isso é que eu também tento. Muitas vezes há uma confusão crítica, que é esta coisa do que é o cinema social, e não é? Eu acho que é um palavrão que não significa absolutamente nada, porque o Manuel de Oliveira filmou também cinema social, ou seja, filmou os ricos. Mas há uma espécie de preconceito que é quando se filma pessoas que não são ricas, já é cinema social, como se a sociedade só existisse nas camadas baixas, e quando se filma os ricos, não é cinema social. Eu acho que Manuel de Oliveira é um grande cineasta social português. E estou a dizer isto para dizer que os filmes que se dizem cinema social ou que partem com um programa retiram às personagens que filmam o direito à sua individualidade, porque assumem que elas só existem dentro de um contexto. Não é? O contexto molda-as por completo. E eu queria muito filmar, ou seja, o guião foi para o lixo quando eu conheci o David, quando decidi que ia filmar com a Maria João, com o Rodrigo, com a Cheyenne, foi para o lixo porque de repente estava interessado neles, sejam atores ou não sejam, neles. Portanto, chega uma altura que o filme depende exclusivamente do meu fascínio, no qual o filme é feito pelas pessoas que estou a filmar e que de alguma forma tento também que passe para o resto da equipe, não é? Algo mais? Achei que isto ia ser uma coisa muito... É a última pergunta. Breve. Há outra sessão a seguir. O Vino Vendas estava aqui em baixo agora a fazer massagens.